Salto para o Futuro está no ar. Hoje a gente te convida para entender a depressão. Quais são os sintomas, quais os riscos e qual a diferença entre tristeza e depressão? Quem responde a essas e a outras perguntas é o psicólogo Leonardo Cruz. Leonardo, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar desse debate tão importante, né, Murilo, para discutir essas questões, principalmente aí nessa faixa que a gente está falando aqui, que é a educação, que são jovens, adolescentes, Com certeza. né? É muito importante. Só para a gente poder, quem ainda não teve contato com essa discussão de uma forma mais aprofundada, o que a gente pode entender por depressão? Porque existe muito aí, a gente fala aí no começo, né? Existem algumas dúvidas em relação ao que seria de fato a depressão, essa diferença entre estar triste, né? Ter alguma tristeza que acontece com qualquer um de nós, e estar de fato com uma depressão, que é uma doença, né? Tudo bem, Bárbara, Murilo? É um grande prazer estar aqui. E essa sua pergunta ela é fundamental, porque muitos clientes chegam no consultório falando, doutor, estou deprimido. E muitas vezes eu falo, você não está deprimido, você está triste, é diferente. Para você ser enquadrado com uma psicopatologia de depressão, tem que estar pelo menos em 5 sintomas determinados pela Organização Mundial de Saúde por pelo menos 2 semanas. E quais são esses sintomas? Entristecimento profundo ou não sentir nada. O cliente diz que não consegue sentir nada, nem tristeza, nem raiva, medo, alegria, não sente nada. Falta de vontade de fazer qualquer coisa, às vezes quer ficar só deitado na cama olhando para o teto. Falta de apetite, falta de libido, de desejo sexual. Pensamentos negativos e dramatizados sobre si, sobre o mundo, sobre as relações. A questão de hipotonia, falta de energia no corpo, falta de vontade de fazer. Às vezes irritabilidade, excesso de sensibilidade a ruído, a pessoas, a movimentos. Tudo isso somado por um período de tempo a gente consegue enquadrar como depressão. Quer dizer, um período de no mínimo 2 semanas. 2 semanas convivendo com esses sintomas que você acaba de apontar para a gente. Ali a gente pode considerar que há um sinal de alerta para que essa pessoa procure ajuda. E sabendo que é fundamental procurar um profissional. Infelizmente, ainda a cultura de automedicalização no Brasil é muito grande. Sim. Ainda encontra-se farmácias que liberam remédios de tarja preta. Encontra-se amigos médicos que saem receitando, mesmo não sendo psiquiatras, psicofármacos. É fundamental ir a um psiquiatra e outra coisa que a maioria da população não faz. Vai, pega o medicamento, fica melhor e para a medicação sem orientação médica. É fundamental como começar com orientação, também terminar a medicação com orientação. Tem um desmame do remédio, tem uma avaliação para ver se é o momento de parar ou não, e sendo o momento de parar, ir tirando aos poucos, porque senão efeitos colaterais podem ocorrer. Leonardo, você apontou os sintomas principais e o período, né, de tempo em que a pessoa pode estar convivendo com isso e aí sim se tornar um sinal de alerta, mas você também acabou de falar de uma cultura do brasileiro, primeiro que me parece que é uma dificuldade de assumir uma vulnerabilidade. Sobretudo quando a gente fala de saúde mental, há muito ainda um tabu em torno de tudo isso. E segundo, não saber em que momento eu devo, de fato, procurar essa ajuda. Porque, como você também apontou, tem a questão da automedicação, então a pessoa vai empurrando com a barriga, toma um remédio aqui, aí acha que está melhor. Qual é o sinal de alerta que você poderia apontar para quem está nos acompanhando, para que essa pessoa esteja atenta e, olha, é melhor sim, a partir de agora, procurar uma ajuda especializada? Toda psicopatologia gera limitação de vida, encarceramento de vida. Eu vou deixando de ser produtivo, eu vou deixando de dar conta da minha vida cotidiana. Em qualquer tipo de doença, quando isso estiver acontecendo, é importante procurar um psiquiatra e também o psicoterapeuta. No caso de depressão, é fundamental o trabalho compartilhado de psiquiatria com psicoterapia. E muitas pessoas, às vezes, aceitam ir no médico para tomar um remedinho e parar aquele assunto e viver a sua vida. O que gera, muitas vezes, a dependência medicamentosa, não porque gera uma dependência orgânica, mas porque gera esse jeitinho de não trabalhar a questão na terapia e ficar só dando conta de tamponar o sintoma com remédio.
Então, quer dizer, não tive condições ou desejo, enfim, de ir para o trabalho por um período prolongado. Isso. Não tenho desejo de conversar com os meus filhos, de ter nenhuma atividade social. Esse é um sinal de que a pessoa precisa estar atenta e talvez procurar a ajuda especializada. No caso de jovens na escola, Exato. Não estou conseguindo estudar direito, estou tendo confusionamento de ideias. Tem pessoas que travam durante a prova, paralisam completamente, entram em confusão mental, entram em isolamento, não querem mais ir para a escola ou quando vão ficam isolados no recreio, na própria sala de aula, não quer conversar. Isso também é um caso para os pais e professores ficarem atentos. A gente sabe que tem muito jovem, né, que tem aumentado aí o caso de jovens com depressão, mas criança também tem depressão? Também pode ser acometida por essa doença. E os pais podem ter a clareza que se buscar um tratamento rápido, o tratamento de criança costuma, de forma geral, ser rápido. As crianças elas se renovam, elas se reorganizam de maneira muito rápida, porque é um sistema psíquico ainda muito novinho, tem pouca história, tem pouca acumulação de vivências traumáticas ou neuróticas. Então, com uma boa terapia infantil, normalmente se resolve o caso. Muitas vezes não precisa nem de remédio. Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez pais, mães e professores estejam se fazendo em casa. Como diferenciar se a criança, o adolescente ou mesmo o jovem, se ele está de fato vivenciando essas dificuldades, ou se está fazendo, no caso da criança, manha, ou no caso do adolescente, do jovem ali, está dando uma de malandro para poder não fazer a prova, para poder não frequentar as aulas, enfim. Como é que a gente pode diferenciar tudo isso, Leonardo? Porque eu acho que essa é uma questão que pais e professores devem estar imaginando. Tem que ficar de olho no seu hábito de lidar com seus filhos. Se você é rigoroso demais, você vai estar sempre desqualificando. E se você gosta de passar a mão na cabeça, o pai vai achar que qualquer coisa já é depressão, não é isso? Uhum. Então, avaliar melhor esse crivo de percepção do seu filho. E como eu disse no início do programa, 2 semanas com os sintomas, pelo menos 5 sintomas. Então, vai ser difícil uma manha ou uma manipulação para não ir à escola por 2 semanas e com tantos sintomas diferentes. Tem que ser realmente um jovem dedicado, estudioso dos sintomas de depressão e um bom ator. Agora, Leonardo, você falou de uma coisa importante. Não adianta só o tratamento, em muitos casos de depressão, ele pressupõe medicação. Sim. Nem sempre todos, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Agora, você tocou numa questão importante. Não adianta só medicamento. Né? É preciso que haja aí, dependendo do caso, um acompanhamento em psicoterapia, certo? Exato. Como é que funciona esse tratamento para crianças, uma vez que muitos pais ficam perguntando assim, mas eu vou levar meu filho para o psicólogo? A gente ouve falar muito disso, psicólogo é coisa de doido, eu não quero que meu filho seja enquadrado aí com um rótulo de louco, né? Como desconstruir um pouco essa ideia diante desse cenário que a gente está vivendo, de necessidade de mais diálogo mesmo? Exatamente. Né? O psicólogo é um profissional que, tanto na área infantil, de adolescente ou de adulto, é um profissional que vai ajudar. E como é que ele vai ajudar? Com muito estudo sobre o ser humano, com muitas técnicas de intervenção e com muita experiência, lidando com muitas pessoas todo dia, o dia todo, tratando de problemas sociais, de problemas orgânicos, problemas ligados a pensar, a sentir e a se comportar. Então, o crivo desse profissional nós temos um olhar diferenciado e atento em relação a efetivamente o que está acontecendo e de que maneira eu posso ajudar. Um terapeuta infantil, ele vai usar sempre a intermediação lúdica do brinquedo, por exemplo. O brinquedo, como o Winnicott falou, é um objeto transicional, onde a criança faz a ligação dela, do ego dela com o mundo. É o meu eu com o mundo e o brinquedo é um intermediário. Então, vai sentar no chão, vai desenhar, vai trabalhar com bonecos, com massinhas, vai montar histórias e, a partir desse diálogo, vai reestruturar o psiquismo infantil. Nós somos pessoas que estamos, acima de tudo, para educar ou reeducar para a vida. Às vezes, a gente entra num labirinto pessoal, uma pressão social que a gente não sabe lidar, a construção de hábitos que geram um sofrimento, é um tiro no pé da nossa vida, e aquele profissional vai ter técnicas e vai ter um jeito de intervir progressivamente e com paciência para poder, no tempo do cliente, o cliente poder perceber quais são os problemas que precisam ser alterados, para ter permissão de alterar e o terapeuta depois acompanhar a consistência da mudança.
Leonardo, a gente falou até aqui da depressão, né, dos sintomas, a gente falou de em que momento a pessoa precisa estar alerta para buscar ajuda e falou um pouco agora de como se dá essa ajuda especializada do psicólogo. E como é que funciona essa doença? Como é que essa doença atua na nossa mente? Há muitos estudos recentes, inclusive, que falam de uma questão de disfunção química, inclusive no cérebro, que acaba desencadeando a depressão. É por aí mesmo? A disfunção química ela sempre vai acontecer. Toda emoção é desencadeada organicamente por neurotransmissores ou neuropeptídeos que vão conduzir o corpo a sentir as sensações da emoção. Agora, a partir de pressões sociais, contextos externos e elaborações internas da minha mente, eu vou estimular o meu cérebro a produzir aqueles neurotransmissores que vão chegar em todo o corpo e vai fazer com que o organismo sinta a emoção. A tristeza tem um padrão de sensações, a raiva, o medo, a alegria, o amor, e é um bombardeio bioquímico que gera todas essas emoções. Agora, a mente ela pode te conduzir para isso, ela pode provocar isso. Se você entra num padrão de sentir tristeza constantemente, mesmo que o teu contexto de vida em um certo dia não tenha nada que te estimule a tristeza, o corpo vai falar, ei, cadê aquele neurotransmissor da tristeza? Manda aí para mim. A gente não é viciado em café, em Coca-Cola, em comida italiana ou em chocolate, o organismo também ele vai se viciando, entre aspas, em determinados neurotransmissores da emoção, fechando um ciclo de hábitos. Eu me habituo a pensar dramaticamente, eu me habituo a me relacionar com pessoas que me fazem mal, eu me habituo a um trabalho opressivo, desgastante e não busco sair dele, eu me habituo a dramatizar a minha vida, a gerar problemas maiores do que na verdade eu tenho. É uma sequência de hábitos externos e internos que pode me conduzir para a tristeza profunda e depois para a depressão. Você tocou você falou duas palavras aí, anteriormente sobre tempo e agora hábito. Ou seja, se é um hábito, você levou um tempo para construir. Exatamente. E o tempo dessa recuperação não é como muitas vezes algumas pessoas acham, né, Leonardo? Você precisa de tempo e paciência para poder reconduzir ou ter novos hábitos, né? Perfeito. Por que eu estou perguntando isso? Porque muitos pais, tomou o remédio amanhã, até que tá bom. Vambora, vamos levantar, não é? Não é assim? Isso. Eu já vi muita gente, olha, tu começou a tomar remédio, levanta, vambora. E não é assim, né? Inclusive, o remédio ele leva um tempo de impregnação orgânica para ele começar a fazer efeito. Antidepressivo entre 2 semanas a 3 semanas. E pode ser que o psiquiatra sinta a necessidade de ajustar a dose, talvez aumentá-la para produzir um maior efeito. Existem antidepressivos que têm que obrigatoriamente começar com a dose mínima, como um processo de adaptação, e depois aumentar. Então, às vezes, pode levar 1 mês, 2 meses para o remédio fazer efetivo efeito. E a terapia? A terapia pode levar também um tempinho curto como esse, 1 mês, mas às vezes podem levar meses. Hábito é uma coisa muito séria. Quando a gente quer trocar um hábito, ele não vai embora por vontade própria. A gente tem que empurrar a escada abaixo e ele segura no corrimão. Por quê? Exatamente porque você disse. Hábito é construído com muito tempo de prática e repetição. Repetição de pensar, repetição de sentir, repetição de agir. Leonardo, a gente está quase no finalzinho desse bloco. Para encerrar, a pergunta que deve estar todo mundo fazendo: depressão tem cura? Depressão tem cura, com certeza. Agora, precisa, para ter a cura, ter um tratamento adequado. Está percebendo que está com depressão ou está em dúvida que pode estar, procura um bom psiquiatra, busque recomendação de um bom terapeuta, faça um trabalho conjugado e leve a sério as orientações e as indicações que eles fizerem. Se você seguir esse caminho, vai ter uma cura muito mais rápida do que você ficar dando jeitinhos pela vida.